Então, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco, porque estamos a fazer algo que é deleitoso, deve ser deleitoso para nós, que é abrirmos a Palavra de Deus e estudá-la e procurar aplicá-la aos nossos corações. Mas isto também é um gosto que se cultiva, porque quem não lê a Palavra de Deus, depois não gosta de ler a Palavra de Deus. Como é que se ganha gosto pela Palavra de Deus? É lendo, é estudando. Não é? Como é que se aprende a nadar? Nadando. Como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que se aprende a gostar da Palavra de Deus? É lendo a Palavra de Deus, alimentando-nos. Se não o fizermos, pode chegar o ponto em que nós podemos dizer como, a dada altura, disse o povo de Deus do maná. O maná foi a comida mais extraordinária que o homem alguma vez viu. Deus deu durante 40 anos. Deu o maná. E a dada altura, o que é que aquela nação disse sobre o maná? A nossa alma tem fastio desde que pão tão vil. Porque já não sabiam dar valor à bênção enorme que tinham perante eles. E alguém dizia que o povo de Deus, quando saía das tendas e tinha o maná à sua frente, tinham duas opções a fazer em relação ao maná. O que é que eles podiam fazer? Ou apanhavam, ou sim, mas tinha maná à frente da tenda, não é? O que é que eles podiam fazer? Apanhavam, ou então calcavam. Ou apanhavam ou calcavam, não é? Eu tinha saído da tenda, tenho maná à minha frente, o que é que eu faço? Ou apanho ou calco. Não é bem uma brincadeira, mas é a realidade, não é? E nós, em relação à Palavra de Deus, ou realmente tiramos proveito dela, aproveitamos a riqueza que ela tem, ou então desprezamos. E não é certamente o nosso desejo, ao estarmos aqui, é realmente ler a Palavra de Deus. Vamos então ler, não temos muito tempo, vamos só ler o versículo 2 até ao versículo 7 de Filipenses 4, como temos lido nos últimos meses em que eu tenho estado aqui convosco. Filipenses 4, 2 a 7. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Podemos ler mais um pouco, mas não iremos passar muito daqui. Eu gostaria de entrar no versículo 6 e no versículo 7. Não sei se vamos ter tempo, mas queria só relembrar. Paulo estava muito preocupado com a divisão que havia na igreja. Provavelmente a causa da divisão seria aquelas duas irmãs, ou então aquelas duas irmãs que lemos no versículo 2, Evódia e Síntique, o facto de elas estarem de candeias às avessas seria uma consequência da igreja estar dividida. Não sabemos se era a causa ou se era uma consequência da divisão da igreja. O que é certo é que a igreja não estava unida como Paulo desejava, como o Senhor Jesus Cristo desejava ver o seu corpo unido e não o seu corpo dividido, não é? Mas elas estavam de facto desavindas, e ele diz: sintam o mesmo no Senhor, porque se realmente o nosso foco for o Senhor, se a nossa firmeza estiver no Senhor, não vamos ter muito tempo para estarmos desavindos uns com os outros. Infelizmente estava a causar dano e estava a pôr até em causa o grande trabalho que elas fizeram. No versículo 3 diz que estas mulheres trabalharam comigo no Evangelho. Ajudes estas mulheres. A ideia não era põe estas mulheres fora da igreja porque elas estão a causar problemas. Não quero saber mais delas. Não. Vamos ajudar.
porque eles trabalharam muito, e Deus, há uma passagem que eu agora estava-me a lembrar há pouco, mas não me recordo onde é que está, que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. E nós devemos também saber reconhecer aqueles que fizeram obra entre nós. Porque muitas vezes é fácil esquecermos do trabalho que alguns fizeram. Eu lembro em particular de um trabalho que, eu não sei se vocês aqui beneficiavam disso, mas agora a tradução já nem é feita cá em Portugal, do Pão Diário. Muitos lembram-se do Pão Diário? E era uma irmã nossa que fazia, inicialmente era uma irmã nossa que fazia esse trabalho nos seus tempos livres, dedicava muito tempo, e aquilo é um trabalho difícil de traduzir. Aquilo vinha do inglês, ela recebia aquilo mais cedo e tinha um trabalho extraordinário, porque no fundo ela tinha de traduzir, em média, uma meditação por dia, que não é fácil. Não é como hoje se vai ao tradutor do Google, mete-se lá o original e aquilo sai quase logo automaticamente traduzido. Não é assim. Antigamente era ir ao dicionário, ver, ou pela experiência de saber as duas línguas, o inglês e o português, fazia. Ou seja, é um trabalho árduo. E muitas vezes sinto que essa irmã é esquecida. E depois esse trabalho foi feito depois por outros irmãos. Infelizmente, nós temos uma grande tendência, às vezes por coisas mesquinhas, nos esquecermos da obra que alguns, no passado, fizeram. Sim. Não, é exatamente. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor para com o seu amor mostraste enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. E, de facto, nós devemos ser assim. Aqueles que trabalham, nós devemos reconhecê-los. Devemos ser-lhes gratos. E, por exemplo, irmãos nossos do passado fizeram uma obra importante, podemos até não concordar com algumas coisas que eles tenham feito, mas devemos recordar irmãos do passado que deram de si mesmos. O irmão Sobral, o irmão Fontoura, o irmão Carlos Alves, que trabalharam muito, abdicaram da sua vida, de ter uma vida como se calhar muitos de nós temos. Temos a nossa vida sossegada, de não precisarmos estar todos os dias preocupados com o que é que vou fazer pela obra, resolver problemas. E se calhar não concordamos com esses irmãos em algumas coisas, não é? Mas não devemos esquecer o bem que eles fizeram na obra de Deus. Devemos ser reconhecidos. Mesmo por aqueles que trabalham, podemos até não concordar com eles. Podemos até estar chateados com eles. Mas se eles estão a anunciar o Evangelho, se há proveito para o Evangelho, devemos nos alegrar com isso. E eu falei já várias vezes de Paulo, que quando havia aqueles que pregavam o Evangelho só para arreliá-lo, ele ficava arreliado. Não, eu me alegro e me alegrarei ainda. E deve ser esse o nosso espírito. O que interessa, o que é que interessa na obra de Deus? É que a obra seja feita. Não é quem é que faz. E não é se eu vou ter reconhecimento disso. O nosso espírito deve ser, eu quero lá saber quem é que fica com os louros. E há uma frase, penso que é do Ronald Reagan, o antigo presidente dos Estados Unidos. Muitos de vocês lembram-se dele, do tempo da Guerra Fria. Foi presidente nos anos 80. E então ele, 80 e 88, penso que foi qualquer coisa assim, foi à volta disso. E então ele dizia assim: não existe limite para aquilo que tu podes fazer, desde que não estejas preocupado com quem é que fica com o mérito. Não há limite para o que tu podes fazer. Porque, infelizmente, demasiadas vezes estamos preocupados. O que é que eu tenho a ganhar com isto? O que é que vai resultar para mim de eu estar a fazer isto? É que estamos a pensar assim, não fazemos nada na obra. De que é que vale a pena estarem a sair de vossas casas para vir aqui só para receber? Não, eu tenho de vir para dar. E não é tanto o que é que eu tenho a receber, o que é que eu tenho a ganhar com isto. Isso é a maneira de pensar do mundo. A nossa preocupação é sempre, mas o que é que eu ganho com isso? O nosso espírito deve ser, o que é que eu posso dar?
Como é que eu posso servir? Como é que a obra de Deus ganha com aquilo que eu faço? Tem de ser assim, a nossa maneira de pensar tem de ser essa. Porque se Paulo, cada dia, ele pensasse, o que é que eu tenho a ganhar com isto? Não tinha nada a ganhar. Ele estava sempre, passa a expressão, a levar porrada de todos os lados. Era porrada física dos romanos, era porrada espiritual dos crentes nas igrejas, dos seus adversários, alguns deles crentes, outros não seriam crentes, não é? O que é que o movia? Era o amor a Deus, o saber que, mesmo que ele estivesse a sair prejudicado pessoalmente, a obra de Deus estava a avançar. Portanto, este versículo dá-nos também esta lição. Devemos saber reconhecer aqueles que trabalharam entre nós. E ele fala aqui que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E é de facto aqui que é importante. Não é importante, por vezes há obras, até há obras evangélicas, que têm lá afixado o nome dos seus beneméritos, de quem ajudou, quem trabalhou. Eu quero pensar que quem tem lá o nome, quando estava a servir, não estava preocupado, um dia eu também quero ter ali o meu nome. Isto vai dar uma alegria, um dia, ver ali o meu nome escrito. Será isso mais importante? Ter o nome ali escrito? Muitos atores famosos, qual é um dos maiores orgulhos? É ter uma estrela lá naquele passeio de Hollywood, ter lá uma estrela com o nome deles. É um privilégio enorme, não é? Mas onde é o sítio mais importante, onde é que nós podemos ter o nome? No livro da vida. E ai de quem não tem lá o nome dele. Pode ter o nome, pode ser o nome mais citado por esse mundo fora. Pode ser o nome mais acarinhado neste mundo, mais referido neste mundo. Pode ser a pessoa, muitas vezes as pessoas gostam de citar, já dizia o fulano, por exemplo, o chefe máximo da Igreja Católica, ou já dizia uma certa personalidade religiosa. De que é que adianta se o livro não está escrito no livro da vida? Ali é que vale a pena. Nos outros sítios, às vezes é apenas vaidade humana e não isto. Isto é que é importante. O Senhor diz a dada altura também aos seus discípulos que eles estavam todos contentes porque tinham conseguido fazer milagres, expulsado demónios. Ele disse-lhes: alegrai-vos, não porque os demónios são sujeitos, mas porque os vossos nomes... Exatamente. Ou está escrito nos céus. Acho que não é bem a expressão, mas é bem a ideia mesma. Não sei se o Rui consegue encontrar passagens que agora não tenho bem presente, que alegrai-vos não por causa dos espíritos serem sujeitos, mas porque o vosso nome está escrito ou no livro da vida ou está escrito nos céus. Isso é que é importante. Tudo o resto, de que é que adiantou? Ao Judas. O Judas também fez aquilo. Também expulsou demónios. Também fez milagres. E onde é que ele está agora? Está longe de Deus. Porquê? Porque o livro dele não estava escrito no nome da vida. Isto é que é importante. Isto é que é importante. E depois a seguir vem esta passagem. Parece de alguém que estava a viver num palácio, não é? Como eu vos disse na semana passada. Paulo estava alegre, feliz, porque estava a viver num palácio. Não era? Paulo estava no palácio de Roma. Que privilégio, não é? Eu gosto às vezes de pensar quando Ananias, aquele homem com quem Paulo foi ter e que o batizou, a dada altura o Senhor diz: não temas ir, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele vai levar a palavra. Eu vou ler aqui rapidamente em Atos 9, exatamente 9:15. E disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias, ele estava com medo: vai, porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu gosto de pensar, não sei se terá sido assim, no início do ministério de Paulo pensar, eu vou falar perante os reis, não é? Em nome dos gentios, os reis e dos filhos de Israel. A sério? Eu vou falar disto perante os reis? Certamente esta mensagem vai tornar-se de tal forma transformadora pelo império fora que até os reis vão querer ouvi-la. Se calhar não era exatamente desta maneira que Paulo inicialmente pensaria, ou pelo menos eu, se me dissessem que olha, tu vais falar perante os reis, eu se calhar pensava, que privilégio, vou falar perante os reis desta mensagem. Mas ele foi lá, de facto, foi falar perante reis, falou perante o... Que rei é que ele falou? Rei Agripa. Exatamente, o rei Agripa, o governador Festo e o governador Félix. Falou esse, e depois ainda foi para Roma e possivelmente terá falado mesmo ao próprio imperador. Ele disse, eu apelo para César. E ele foi defender-se, não sei se terá sido mesmo o imperador da altura, mas foi lá falar perante as autoridades. E ele foi, talvez não fosse da maneira que imaginaria ao início, mas foi a maneira que Deus providenciou e de facto a mensagem chegou lá. E então ele estava no palácio. Mas não estava no palácio da maneira que se dissesse, olha, tu um dia vais ao palácio de Roma e vais falar a César. Ficaria todo contente. Mas nem sempre Deus faz as coisas da maneira que nós estamos à espera. Claro que se me dissessem, olha, queres ir a Roma falar perante o imperador? Se calhar ficava todo contente a pensar, se calhar ficava um bocado intimidado, mas nunca imaginaria desta maneira. Mas foi esta maneira que Deus acaparou a Deus. E, no entanto, este homem estava alegre. Estava alegre porquê? Porque a sua alegria não estava naquilo que era imediato. Não estava no que é que eu tenho a ganhar. A sua alegria não estava naquilo que tinha a ganhar. Materialmente ou financeiramente. Nada disso. A sua alegria estava onde? Naquilo que é eterno. Naquilo que ninguém lhe podia tirar. Não vou dizer que Paulo também não tivesse os seus momentos de desânimo. Certamente tinha. Nós vemos a segunda epístola a Timóteo, vemos um homem desapontado com as pessoas. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Só Lucas está comigo. Todos me abandonaram. Alexandre Latoeiro me fez muitos males. Sei que o tempo da minha partida está próximo. Há ali palavras que de facto não mostram uma pessoa que está, do ponto de vista humano, está contente com o que lhe está a acontecer. Nota-se até um certo, talvez desânimo, vamos admitir. Paulo estava, mas estava, humanamente estava triste, mas no entanto o que é que ele dizia? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Naquilo que realmente importa, eu cumpri. Naquilo que não é o mais importante, que é o meu bem-estar. Olha, não está assim muito bem. Mas também não é isso mais importante. Porque ele fazia planos. Eu costumo dizer que devemos fazer planos a quê? A 1 ano? A 10 anos? A 50 anos? Eu já não faço planos a 50 anos. Já não penso muito nisso. Mas já, por exemplo, empresas que fazem planeamento, procuram planear as coisas e se calhar há coisas em que investem que não vou tirar partido no tempo de vida dos gestores da empresa. É planear a longo prazo. O que é que vão alcançar, o que é que a empresa vai alcançar daqui a 50 ou daqui a 100 anos. Provavelmente há este tipo de pensamento. Mas nós devemos pensar a quantos anos? Só 100 anos? Vamos pensar... Isto que eu estou a fazer agora, isto que eu estou a sofrer agora, isto que eu estou a alcançar agora, que proveito vai ter daqui a 1000 anos? Ou daqui a 2000 anos? É esse o pensamento que devemos ter. Eu falei-vos na semana passada de... Não sei se Paulo pensaria que daqui a 1960 anos vai haver crentes em São Félix da Marinha que vão beneficiar disto.
Claro que São Félix da Marinha nem existia, pelo menos com esse nome. Mas por esse mundo fora havia pessoas que iam estar a tirar proveito daquilo. E era isso que lhe dava alegria. Claro que eu não vou comparar, de maneira nenhuma, mas há aquele cântico que diz: quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, de lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Ou seja, o Senhor, quando estava a sofrer por nós, pensava naquilo que a sua morte iria alcançar. E certamente se alegrava com isso. Como diz também em Isaías 53, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Em Isaías 53, 11. O Senhor, quando via aquilo que ia alcançar a sua morte, ele ficava satisfeito. Apesar de naquele momento lhe estar a trazer dor, lhe estar a trazer sofrimento. E Paulo também tinha este pensamento. Ele conseguia. Claro que o Senhor não deixou de ser Deus, esvaziou-se naquele momento, mas ele tinha essa capacidade de ver muito mais além. Mas Paulo também conseguia fazê-lo, em certa medida, porque ele sabia que o que interessava não era o aqui e o agora. É mais à frente. Mais à frente qual vai ser o resultado disto que eu estou a fazer. E eu citei-vos só na última semana de 2 Timóteo 2.2. 2 Timóteo 2.2. Uma passagem que eu gosto muito e que acho mesmo muito importante. Paulo diz a Timóteo: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, ou seja, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem a outros. Reparem bem nisto. Paulo ensina o Timóteo. Timóteo ensinava a homens fiéis e esses homens fiéis também o ensinaram a outros. Ou seja, temos Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. E deve ser esta a nossa preocupação. Em vez de estarmos preocupados com aquilo que vamos ganhar para nós, aquilo que vamos amealhar em termos materiais, é a geração seguinte, o que é que vai receber em termos espirituais da minha parte? Será que aceitaram a mensagem da graça de Deus? Eu não estou aqui com isto a querer que alguém se sinta mal por todos nós, infelizmente, uns mais do que outros, temos familiares nossos que não querem nada com Deus. Eu tenho vários irmãos e sobrinhos que não querem nada, tiveram as mesmas oportunidades que eu, mas não fizeram nada com Deus. Mas o mais importante que nós podemos deixar para a geração futura é o conhecimento da palavra de Deus. E devemos não só passar-lhes esse conhecimento, mas também certificarmos-nos de que eles conseguem levar esta mensagem à geração seguinte. E não é só levar à geração seguinte, é levar à geração seguinte de modo que eles também consigam levar à geração seguinte. Isto é um dos maiores pesos que nós temos. Deveríamos ter na vida, é certificar-nos de que o futuro dos nossos, não necessariamente filhos, mas da geração seguinte na igreja, tem capacidade para levar além. Eu costumo comparar isto com a ilustração, não é minha, é li isso do irmão nosso, o James Dobson, que fala muito sobre os filhos. Ele usava esta analogia da corrida de estafetas, em que eles têm de passar da mão de um para a mão do outro o testemunho. Ele chama-se mesmo testemunho. E é interessante, não é? Que se chama testemunho. E é interessante que é triste, porque deita a perder o trabalho de anos de esforço, de trabalho, de equipa de anos, quando alguém deixa cair o testemunho. Já aconteceu isso. Largar
Eu penso que eles podem largar, mas não podem deixar cair. Tenho ideia disso. Não sei se podem... Não tenho a certeza agora. Mas já aconteceu deixar cair ao chão. E é uma dor de alma. Não é nada connosco e até nos dá pena de ver alguém deixar cair aquilo. Acabou-se. Desqualificado. Mas quando é que costuma aquilo cair? Sabem quando é que costuma cair? Quando cai. Quando é que costuma cair? É quando vão a passar de um para o outro. Eles vão a correr, leva assim, não é assim, um põe assim e o outro está assim com a mão assim esticada para trás para apanhar e depois continuar a correr e depois ir passar o outro. Ou seja, onde costuma haver problemas é na transmissão de um para o outro. E este tem de ser, dê por onde der, tem de ser aquilo que nós encaramos com maior responsabilidade das nossas vidas. De passar para a geração seguinte. E não estou aqui a dizer necessariamente filhos, está bem? Não é necessariamente isso. Será que a geração seguinte vai estar firme no Senhor, como nós vimos aqui, alegres no Senhor, porque ele diz ali, regozijai-vos no Senhor, que o foco tem de ser sempre o Senhor. Mas será que eu vou conseguir passar à geração seguinte? E certificar-me de que ele segura bem naquilo e de que depois vai ser capaz de passar aquilo à geração seguinte. Isto é que tem de ser o nosso maior foco, a nossa maior preocupação. E eu fico triste, fico mesmo desolado ao ver pessoas da minha geração que têm filhos e, desculpem lá a expressão, estão-se nas tintas pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Parece que tudo na vida é importante, menos o ser assíduos numa igreja e passar-lhes o conhecimento da palavra de Deus. É sério, eu digo-vos, não entendo. Se calhar só mostra uma coisa, se calhar mesmo essas pessoas que cresceram na igreja e não acham que isso é importante para os filhos, se calhar nunca foram crentes. Porque se fossem verdadeiramente crentes e sentissem este peso, esta responsabilidade extrema, faziam alguma coisa quanto a isso. E é dos maiores pesos que eu tenho. A responsabilidade é garantir, certificar-me de que a geração seguinte fica preparada. E o que é que eu posso fazer para que a geração seguinte fique preparada? E sabem porque é que é importante? Particularmente importante porque a geração seguinte vai viver num mundo mais hostil ao Evangelho do que nós. Provavelmente vocês que são um pouco mais maduros na fé, lembram-se de quando esta igreja aqui, vinham aqui pessoas sedentas do Evangelho, sedentas de ouvir a palavra de Deus. Não é? Porque era uma geração, se calhar com mais dificuldades na vida, se calhar não tão bem instalada na vida, mas que sentia fome da palavra de Deus. Foi a geração em que vocês cresceram. Não é? A minha, ainda havia algum interesse, ainda havia alguma cultura bíblica, mas a geração de hoje nem sequer sabe o que é a Bíblia, nem sequer sabe quase nada sobre Deus. Quando eu era novo, se falasse de alguma personagem bíblica como Abraão ou Moisés, as pessoas ainda sabiam. Hoje em dia não sabem nada. Não sabem. Não há conhecimento bíblico nenhum. E os meus filhos, a geração a seguir à minha, vai crescer no meio de uma geração corrompida e perversa, sempre foi, mas uma geração particularmente hostil ao Evangelho. Numa geração onde tudo é aceito, todo tipo de libertinagem, todo tipo de devaneio sexual é bem aceito, mas a palavra de Deus é posta de parte. E é nesse mundo que eles vão crescer. E portanto nós temos de os tornar particularmente
resistentes ao erro. E como é que podemos torná-los resistentes ao erro? É firmados na palavra. Isso é uma responsabilidade enorme de nós. Que o Senhor nos dê graça, e aqueles que têm filhos, netos ou sobrinhos ou o que for, e podem exercer alguma influência, é importantíssimo. Porque isso vai ser a nossa maior alegria, a nossa coroa vai ser certamente essa. E o tempo já vai adiantado, e também precisava de vos dizer isto, porque acho que é muito importante. É muito importante nós percebermos o que é importante. O que é importante não é o que eu vou deixar para os meus filhos do ponto de vista material, mas sim o que é que eu vou deixar espiritualmente para a geração seguinte. Porque em termos espirituais não precisa ser só para os nossos filhos. E em termos espirituais, em termos materiais, não dá para esticar muito, não é? Não dá para deixar muito dinheiro a muitos, não é? Em termos espirituais, podemos beneficiar a muitos. Não há limite para as bênçãos espirituais. Irmãos, foi um gosto estar aqui convosco, pelo menos para mim. Mais tarde poderemos continuar. Eu queria avançar para o versículo 6, mas ainda não foi desta, porque acabei por me entusiasmar com este assunto, porque é algo que me é muito caro, e cada um deve fazer aquilo que pode. Eu sei que alguns já não podem fazer muito pelos filhos, podem fazer pelos netos, mas sabem uma coisa que ninguém nos pode impedir. A Bíblia até fala disso ser impedido, mas pode ser impedido por causa do nosso comportamento. Mas o que é que ninguém nos pode impedir de fazer? Pelos nossos familiares. Orar, exatamente. A dada altura, penso que é Pedro que fala de que as vossas orações não sejam impedidas, não é? Mas isso é por outras razões. Ou seja, ninguém nos pode impedir de orar por aqueles que andam desviados. Eu sei que há muitos. E é uma dor de alma. É uma dor de alma para mim, ver os meus familiares. E depois, uma coisa terrível é habituar-nos. Já nos resignamos. Já viram o que é uma pessoa chegar ao ponto em que já está conformado com o facto, ou com a forte possibilidade de um familiar nosso passar a eternidade longe de Deus? Damos-nos por vencidos. E é triste quando chegamos a esse ponto. E eu admito, falho nesse aspecto. Devia ser muito mais insistente. Mas nada nos impede. Ainda não é proibido. E mesmo que seja proibido, o que é que vamos fazer? Vamos fazer como Daniel. Também não vou dizer, vamos fazer exatamente como Daniel, fazia como habitualmente. Não. Podemos orar em silêncio e interceder junto daqueles que amamos, para que o nosso gozo seja completo, para que nos possamos regozijar no Senhor. O Senhor nos abençoe.